O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos rádio-ouvintes da Rádio Legendária e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação desta paróquia, Nossa Senhora Aparecida do Guatupê, unidos em oração, lembrando que o pároco desta paróquia é o Padre Márcio. Ele é o coordenador dos presbíteros da nossa diocese, e todos os coordenadores de presbíteros de todas as dioceses do Brasil estão reunidos em Aparecida do Norte, juntos lá na formação dos presbíteros de todos os anos que acontece, e o Padre Márcio e o Padre Orlando, representantes da nossa diocese, estão em Aparecida unidos conosco. Com certeza, eles devem também estar, neste momento, participando da Santa Missa em Aparecida. Caríssimos irmãos e irmãs, qual é a mensagem da liturgia de hoje para a nossa vida de cristão? Todos recordam do Evangelho de domingo passado, quando Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E aí disse Jesus: o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O bom pastor, ele vem para trazer vida e vida em plenitude. Hoje, o Evangelho nos apresenta Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Tanto nas palavras de Jesus do Evangelho de domingo passado, como de hoje, apresenta uma oposição. Se Jesus disse no domingo passado: eu sou bom pastor, é porque tem alguns que não são bons pastores, são mercenários, que engana,
que ganha, mas não pastoreia. Ora, se Jesus hoje está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, é porque tem uma videira que não é verdadeira e que não produz frutos. Produz sim, uvas azedas. E isso nós sabemos que para o povo judeu, para o povo de Israel, a vinha, a videira, vocês sabem o que é uma videira, né? A videira é a plantação que produz a uva, que produz o vinho, o suco e tantos outros alimentos saudáveis. Mas, quando nós recordamos da Sagrada Escritura, o Salmo 80 diz assim, que Deus, Ele transportou, Ele tirou aquela vinha lá do Egito e plantou em terra boa. Isto é, falando do povo eleito, o povo de Deus, o povo escolhido. Esse povo, diz o profeta Jeremias, a vinha do Senhor é Israel, é o povo de Israel. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele diz, cantando aquele canto para a sua amada, ele diz, eu plantei mudas boas. O Senhor Deus plantou mudas de vinha boas. Ele fez uma cerca. Ele cuidou desta videira. Ele fez um lagar para depois esmagar as uvas e produzir o bom vinho. Mas ele esperava colher uvas boas, e esta videira, que foi cuidado com tanto carinho pelo agricultor, que é o pai, ela produziu uvas azedas. Então tem uma promessa, que o pai vai arrancar esta vinha, e ele vai plantar uma nova vinha. Hoje o Evangelho nos apresenta, portanto, Jesus como essa videira, este ramo, que o pai plantou, e essa videira, ela brotou, ela criou ramos. Em que dia, padre? No dia da ressurreição, quando Jesus morre, é sepultado, ali é plantada esta videira. Mas Jesus disse no capítulo 12 de São João, que se o grão de trigo não morrer, não produz fruto. Assim também a videira que é cortada de um ramo, é enxertada e plantada para produzir fruto. Ela dá uma vida nova. Portanto, Jesus Cristo traz para nós esta analogia com a videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Jesus estava fazendo esse discurso, sabe quando? Depois da última ceia. Jesus tinha celebrado a última ceia com seus apóstolos. Um dos 12 já não estava mais no recinto, tinha saído para preparar a traição de Jesus. Portanto, Jesus está fazendo o seu último discurso aos seus discípulos. E qual o verbo que mais aparece nesse discurso? Permanecei em mim. Jesus está dizendo aos seus apóstolos, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês irão produzir muito fruto. Porque aquele que permanece na palavra de Jesus, como diz São João na segunda leitura, ele guarda as palavras de Jesus, ele observa os mandamentos e cumpre os mandamentos. A pessoa que de fato é de Deus, ela guarda no seu coração as palavras de Deus. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós sabemos que ela é repleta do amor de Deus, fiel ao projeto do Pai, ela guardou no seu coração as palavras de Jesus. Portanto, o que Jesus pede aos seus apóstolos, aos seus discípulos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como que posso permanecer em Deus? Como que eu posso permanecer em Jesus? Observando os seus mandamentos, guardando as suas palavras. Deixar o Pai podar aquilo que não produz fruto. Há ramos que precisam ser cortados, outros precisam ser podados. Os ramos secos têm que ser tirados. Olha para São Paulo na primeira leitura. São Paulo achava que estava servindo a Deus.
Mas de repente Jesus aparece e diz: Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que tu persegues. Depois do encontro com Jesus, Paulo se torna um discípulo fiel. Ele muda radicalmente a sua vida. Aqueles que ele perseguia, aqueles que seguiam o caminho e que Paulo perseguia, Paulo passa então agora a anunciar Jesus Cristo como Salvador. Hoje nós ouvimos na primeira leitura que Paulo, ainda chamando Saulo, vai a Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém sabem que Paulo participou do martírio de Santo Estevão, e eles ainda não estão acreditando em Saulo, mas Barnabé vai testemunhar a favor de Saulo, e a comunidade de Jerusalém então acolhe Saulo, que se torna Paulo. Jesus teve que cortar, podar em Paulo alguma coisa, mudar o paradigma do seu pensamento que ele tinha sobre o Messias. Caríssimos irmãos e irmãs, fica uma pergunta para nós, para a liturgia de hoje. Quantas vezes vem o sofrimento na nossa vida? Quantas vezes nós somos experimentados e nós queremos um Deus que se adapta ao nosso jeito e nossa vida, nosso modo de ser? São as podas. É preciso que Deus pode em nós alguma coisa. É preciso que aqueles ramos secos sejam tirados fora, porque está ocupando espaço na videira que não produz fruto. Poderíamos elencar vários fatores na nossa vida espiritual que não produz fruto na videira de Cristo. Nosso modo de viver, nossos vícios, nossos pecados. Hoje para muitos, eles são alimentados não com a videira que é Cristo, e não deixa o Pai fazer as podas, porque vive no vício, no pecado, no egoísmo, no orgulho, não pratica a justiça, não pratica o amor, prega a mentira como se fosse verdade, não busca a vivência da verdadeira palavra de Deus em sua vida. O celular hoje ocupa um grande tempo das pessoas que não conseguem rezar. Tem que fazer uma oração e dizer: ó Pai Santo, eu estou na videira que é Cristo, corta de mim, tira de mim esse vício que não deixa eu me alimentar da sua palavra espiritualmente. Muitas pessoas comungam Jesus Cristo, mas não estão em comunhão com Ele. É preciso que de fato a palavra de Deus transforme a nossa vida. Paulo foi transformado, tantos outros santos e santas de Deus que foram transformados pela palavra de Cristo. Deixar podar é tirar aquilo que impede um crescimento espiritual na nossa vida, que nós possamos de fato produzir frutos nessa videira que se chama Cristo, permanecer nele, pedir o que quiserem. Se eu permaneço em Cristo, não vou pedir coisas supérfluas, eu vou pedir sim coisa para a minha alma, para a minha salvação, coisas espirituais, não coisas mundanas, não coisas materiais. Este é o sentido de permanecer em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, que nós possamos produzir frutos na videira que se chama Jesus Cristo.